Amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa De Olho na Língua. Nós temos dado ênfase nas nossas últimas edições à variação social do português brasileiro. Vimos que, além das inúmeras variedades regionais, o português conhece no Brasil uma divisão social muito profunda. As variedades sociais da língua refletem, nesse sentido, a estratificação social do nosso país. E é fundamental compreendermos bem essa relação entre língua e sociedade no Brasil, para entendermos também bem o imbróglio que caracteriza a questão da língua portuguesa no Brasil. A nossa sociedade, desde o período colonial, tem sido marcada por profunda divisão social. No topo da pirâmide estão os segmentos sociais de maior renda, maior escolaridade, com maior acesso à cultura escrita. E na base da pirâmide estão os segmentos sociais pobres, aqueles que têm pouca renda, pouca escolaridade, pouco ou nenhum acesso à cultura escrita. E a língua portuguesa do Brasil reflete essa divisão social. Há, de um lado, as variedades próprias dos segmentos sociais historicamente privilegiados, e, de outro, as variedades próprias dos segmentos sociais que estão na base da pirâmide social do Brasil. Os segmentos historicamente excluídos dos bens econômicos, dos bens socioculturais. Nós vimos que essas variedades sociais que constituem o chamado português popular tiveram origem basicamente rural. Elas se constituíram na boca da população escravizada e na boca dos colonos pobres. A língua, nesse contexto, pôde vagar livremente. Estava fora do controle social, dos controles sociais da escola e das interações com os mais privilegiados. Com isso, a língua foi adquirindo, nesse contexto específico, características próprias, como, por exemplo, o modo de fazer a concordância verbal. No português popular brasileiro, se faz muito menos concordância do verbo com o sujeito do que no português das elites urbanas. Nele, no português popular, vão aparecer com mais frequências formas como eles fazia pão em casa e com baixa frequência formas como eles faziam pão em casa. Exatamente o inverso se dá no português chamado culto, em que com alta frequência aparecem eles faziam e com baixa frequência eles faziam. Historicamente foi se estabelecendo, portanto, uma divisão entre as variedades da população privilegiada e as variedades populares da língua no Brasil. Com o tempo, as variedades populares começaram a se difundir também no ambiente urbano, principalmente a partir meados do século XVIII, quando nossas cidades começaram a crescer. Foi ficando, então, cada vez mais saliente, cada vez mais claro o contraste entre variedades populares e as variedades faladas pela população urbana mais bem situada na pirâmide social. E essa população mais bem situada reagiu ferozmente ao português popular. Construiu, então, um discurso radicalmente condenatório dessas variedades da língua. E até hoje, ainda não conseguimos desatar este nó. Continuamos um país atormentado pelas questões de língua. Na fúria condenatória da elite urbana, as manifestações linguísticas dos falantes das camadas populares passaram a receber carimbo de erradas. Criou-se, então, no Brasil uma ideologia do erro de português, que está ainda tão arraigada no trato das questões da língua entre nós. Português popular passou a ser sinônimo de português errado, de português estropiado. Só para vocês terem uma ideia da virulência desse discurso contra as formas do português popular, lembro aqui que no fim do século XIX circulava no Brasil a expressão pretoguês para designar o português popular. O termo pretoguês fala por si, né? Ele diz tudo.
ele resume, ele revela todos os preconceitos sociais da elite letrada urbana contra a população pobre e mestiça. Hoje nós sabemos que não existe português errado, não existe língua errada, não existe variedade errada. Existem sim variedades diferentes da língua. E se a pessoa fala diferente de você, é porque ela tem uma história social e cultural diferente de você. Só isso. Mas a elite do século XIX não tinha essa compreensão da língua. Ela vivia atormentada pelas características sociais do nosso país. Ela sonhava, como nós vimos anteriormente, com uma sociedade branca e europeia e não sabia o que fazer com uma sociedade mestiça e sul-americana. Por isso ela virava as costas para o país real. E no caso da língua, ela recusava qualquer variedade que fugisse de um padrão imaginário de língua. O principal efeito dessa reação furiosa contra o Brasil, o país real, foi a criação e a sedimentação de uma atitude raivosamente purista entre nós em relação às variedades de língua. Instalou-se no Brasil a prática cultural de caça ao erro de português. Todas as manifestações linguísticas que se distanciassem de um certo padrão imaginário de língua eram furiosamente condenadas. Mas aqui é um paradoxo. Essa atitude não tinha como alvo, essa atitude da elite, não tinha como alvo apenas as variedades do português popular, mas se voltava contra o português da própria elite. Havia na elite brasileira do século XIX um pavor de ser considerada inculta pelos europeus. Por isso, ela não só condenava febrilmente o português popular, mas se autocondenava, recusando sua própria maneira de falar a língua. Criou-se então esse mito ridículo e absurdo de que no Brasil não se fala bem o português. Não existe essa ideia, né? Não existe esse fato, mas existe esse mito de que nós no Brasil não falamos bem o português. E esse mito é ainda tão arraigado entre nós que hoje ele é repetido sem qualquer senso crítico. Outro dia, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, nosso grande compositor Chico Buarque dizia exatamente isso. Aspas, a elite brasileira fala mal o português. Fecha aspas. Vejam bem, trata-se de um artista refinado, de um intelectual de peso, de uma pessoa bem informada. No entanto, quando se trata de falar da língua, apenas repete servilmente e acriticamente o discurso da elite do século XIX. Não percebe, infelizmente, que a língua portuguesa que se fala no Brasil, em todas as suas variedades, é sim diferente das outras línguas portuguesas. Mas não é nem pior, nem melhor do que essas outras línguas portuguesas. É apenas diferente. E há uma história atrás dessas diferenças. Uma história que precisa ser compreendida se queremos entender nosso país e se queremos reconhecer a sua cara linguística real. Nós voltaremos a esses temas, todos muito complexos, nos nossos próximos programas. Para qualquer contato conosco, use o e-mail de olhonalingua@ufpr.br. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.